Então vamos lá? Semana passada a gente falou um pouquinho do capítulo 2, né, do livro de Atos. A gente falou sobre o derramar do Espírito, né, o cumprimento da promessa. A gente viu, né, agora Pedrão aí, que era outrora o camarada que negou Jesus, né, agora cheio do Espírito Santo, já não mais aquele covarde, agora com ousadia, faz uma pregação poderosa, né, vincula a esse cumprimento da promessa o fato de Cristo estar vivo, reinando, e por isso aconteceu, né, os acontecimentos que eles estavam vendo, que eles estavam ouvindo. E depois a gente até discutiu um pouquinho sobre o público, né, ao ouvir aquelas palavras, eles se comoveram, né, eles responderam positivamente, né, à pregação de Pedro, e aí houve um crescimento aí de 120 pessoas, pulou para quase 3.000, né? E aí a gente viu que eles também andavam ali em comunhão, enfim, e a gente abordou todos os pontos importantes ali, então, do capítulo 2. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, 4 e 5, tá? E 6, né? A gente vai abordar alguns pontos, eu separei algumas coisas interessantes para a gente. Lembrando que a gente não vai ir no verso a verso, né? Então vou pegar mais os pontos que eu achei importante e vou estar transmitindo para vocês. Deixa eu ver aqui. Ixi, caiu. Caiu? Vocês estão vendo ainda, gente? Sim, Tá. Nossa, é que parece que tinha caído aqui. Mas enfim. Tá normal. Tá. Vamos lá. Então, o que eu vou abordar hoje? Primeiro, conflito religioso na igreja cresce, agora ela já começa a enfrentar algumas dificuldades, então eu vou falar do primeiro conflito. Depois eu vou falar sobre o casal hipócrita, que vai do capítulo 4 ao 5. Um segundo conflito religioso, já no início, e depois de um conflito interno, né, e a ordenação de diáconos, tá? E aí a conclusão, alguns pontos aí para a gente aplicar na nossa vida, tá? Vamos lá, então, resumidamente, eu coloquei a igreja cresce mesmo em meio às dificuldades, então, demonstrando que apesar de todas essas dificuldades que a igreja passou, enfrentou, ela continuou crescendo, né? Ela não diminuiu o ritmo de crescimento, pessoas começaram, né, continuaram se achegando, e então eu resumi isso nesses 4 pontos aí para a gente poder passar para vocês. Então vamos começar com o primeiro. Então, falando já do conflito religioso, a gente vai ver que já começa uma primeira perseguição, e por quê? Né? Logo depois dessa colheita maravilhosa que a gente teve aí no capítulo 2, né, com o derramamento do Espírito, dia de Pentecoste, e a igreja começa a crescer, meus irmãos, começa a aparecer os problemas, é inevitável, né? Onde costuma ter pessoas, a gente sempre vai ter problemas, né? Inclusive tem uma fala de um pastor muito famoso que ele fala assim que as pessoas falam, eu não vou para a igreja porque lá tá cheio de hipócritas, né? Tá cheio de pessoa mentirosa. Ele fala, seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Porque de fato, onde tem pessoas, tem problemas, né? E a gente sabe que a igreja é um hospital, é lugar de doente mesmo. Então sempre vai ter algum problema, não tem jeito. Né? E agora a narrativa, então, de Lucas se volta para Pedro e João, né? Pedro e João eram os considerados aí colunas da igreja, tá? A gente vê que eles estão indo ao templo orar, né? A partir do verso 1 já fala que eles estão subindo ao templo para orar, né? E mesmo apesar da nova aliança, né? Agora um novo templo para a igreja, eles, como judeus, eles não se desvencilham de alguns costumes, tá? Como, por exemplo, orar ao templo, então era costume deles, né? Era costume, inclusive, deles orarem 3 vezes ao dia, né? A gente vê alguns textos aí importantes, né? Que demonstram que os judeus tinham esse costume de orar, como Daniel, a gente vê o Salmo 55 falando sobre isso. Então, eles davam uma oração, eles oravam pela manhã, né? Que era cerca das 9 horas, ao meio-dia, né, e por volta das 3 horas da tarde aí, como a narrativa vai nos dizer, tá? Que eles subiram para orar.
Então era costume deles e eles não se desvencilharam desses costumes, tá? Apesar deles orarem em outros ambientes, né, como no cenáculo que a gente viu, como de casa em casa, mas eles tinham ainda esse costume de ir ao templo fazer essa oração, tá? E aí a narrativa já nos fala que tinha um coxo de nascença que era colocado ali diariamente, né, na porta do templo ali, a porta chamada Formosa. Aí eu trouxe uma imagem aqui para mostrar para vocês mais ou menos de onde era a localização disso, tá? A gente vê aqui, por exemplo, o Pórtico de Salomão, né, que é por onde eles depois ficam ali e começam a anunciar ali a palavra do Senhor, né, onde as pessoas se aproximam deles, fica bem próximo ali do Pórtico de Salomão, que é a primeira porta aqui embaixo. E a Porta Formosa era a porta que dividia o pátio das mulheres com o pátio dos gentios, tá? Então, o judeu, ele inevitavelmente ele tinha que passar por esse lugar quando ele ia entrar lá para, né, oferecer seu sacrifício, orar, enfim. Então ele era colocado ali. A Porta Formosa, ela tem esse nome porque ela era, os historiadores vão dizer que ela era revestida de bronze, tá? Então quando reluzia, quando batia o sol nessa porta, ela dava aquela reluzida, aquele brilho bonito, tá? Então por isso que era chamada de Porta Formosa, tá bom? Então era comum eles colocarem os pedintes ali, por quê? Porque quando a gente olha para alguns textos bíblicos, inclusive para Talmud, né, que é os registros aí dos grandes mestres rabínicos, e entre outros livros aí históricos, aí a gente vai ver que dar esmolas era um ato religioso, estava muito ligado à piedade também. Então era algo comum, a gente inclusive vê textos aí que fala de a gente dar esmola ao pobre, socorrer o necessitado, né, porque era algo aceitável aos olhos do Senhor, e eles acabaram transformando isso em algo religioso também, né, principalmente depois da cessação dos sacrifícios levíticos, a gente percebe historicamente falando, né, principalmente aí pelos livros dos grandes rabinos da época, que isso acaba tomando lugar, né, passa a ser uma prática aí que demonstrava uma certa religiosidade, uma certa piedade, tá? Então, para vocês terem uma ideia, em todas as cidades haviam coletores que distribuíam esmolas, né, do dinheiro que era recolhido no tesouro das sinagogas, eles acabavam distribuindo isso. Tinha pessoas responsáveis para fazer essa distribuição, tá? Para ajudar esses pedintes. Eles viam isso de fato como algo religioso, tanto é que eu vou pôr aqui 2 textos para vocês verem que está muito associado ao caráter da pessoa, o que a pessoa era. Mas se vocês verem aqui a própria Tabita, ó, diz que ela era notável pelas suas boas obras e as esmolas que ela fazia. Depois a gente vai ver, por exemplo, o centurião, né, Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus, ó, e diz que ele fazia muitas esmolas, ele dava muitas esmolas ao povo. Então, está sempre muito associado para o judeu a algo piedoso, algo religioso. Então, nada mais justo do que você colocar um pedinte bem na porta do templo, né? Se eles já tinham essa visão, e aí imagine você, o cara tá indo ao templo orar, então ele já está com o coração quebrantado, então fica mais fácil do pedinte receber isso, né? Então, apesar dessa esmola, né, novamente, está muito associado também à questão de ajuda financeira, era algo que eles viam com bons olhos, era algo do qual o próprio Senhor acabou repreendendo os fariseus, porque eles faziam isso para se aparecer, mas também ele liga a uma bem-aventurança em pessoas que contribuem, pessoas que dão esmolas aos pobres, né, que ajudam os necessitados, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui em Atos capítulo 20 que Jesus enfatizou que era melhor dar do que receber. Então, há uma importância com relação a isso, tá? Então, por isso que eles colocavam ali, tinha muitos pedintes, inclusive ficavam no templo ali para receber de fato essas esmolas, tá? Mas ali agora Pedro e João, né, se deparam com esse pedinte que a Bíblia vai dizer para nós que ele fica esperando que ele ia receber alguma coisa deles, né? Porém, Pedro fala para ele, ó, olha para nós, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Né? Pedro está oferecendo ali muito mais do que uma compaixão, né, que é uma das traduções para esmola, mas oferece agora a graça de Jesus, uma nova vida para ele, e um milagre notório acontece.
algo ali inusitado, né? E é interessante que a Bíblia vai dizer que todo mundo conhecia aquele pedinte. Então, de fato, foi um milagre extraordinário, a ponto de as pessoas ficarem atônitas e correrem para perto de Pedro e João, né? Louvando a Deus, glorificando a Deus. E aí Pedro já aproveita para corrigir, né, algumas má interpretações, né? Infelizmente a gente vê hoje que pessoas que Deus acaba usando para trazer cura, milagre, essas pessoas acabam sendo endeusadas, né? Nossa, é o fulano que tem o poder. E aí Pedro ali já cheio do Espírito Santo, né, pronto já para corrigir essas más interpretações, eles falam: meus amigos, por que vocês estão admirados? Como se nós mesmos pudéssemos fazer alguma coisa por esse homem, né? E aí ele atribui de fato a esse milagre notório, né, a esse feito maravilhoso, a pessoa de Jesus, né? Ele faz uma pregação cristocêntrica, né, como um modelo aí, como a gente já viu na aula passada, é um modelo das suas pregações, né, apontar Jesus, o seu sacrifício, né, toda a sua obra de salvação, né, e aí ele já vincula ali os seus ouvintes ao Deus de Abraão, porque, lembre-se, ele está falando ali para pessoas que, né, na sua grande maioria, judeus, então ele faz esse vínculo, dizendo que o próprio Deus, que é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vinculando eles aos patriarcas, ele ressuscitou Jesus, cujo nome havia realizado esse milagre, né, trazendo de fato glória para quem era de direito, né? Esse milagre havia acontecido de fato por causa do poder do nome de Jesus, que está vivo, está reinando, e isso que acabara de acontecer, a prova de que ele vive, de que ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e que ele foi exaltado, cujo Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Então, novamente, a pregação de Pedro fuzila ali os ouvidos dos seus ouvintes, né? E aí eu quero só destacar 4 pontos aqui que eu acho interessante da pregação de Pedro. Ele faz uma conexão necessária, lembrando novamente, ele está falando para judeus, então ele usa esse milagre e já vincula, faz uma conexão ali com Deus Todo-Poderoso, né? O Deus Criador. Ele usa, inclusive, vários nomes ali para se referenciar a Jesus, como Jesus o Cristo, o Messias, Jesus o Nazaré, mostrando, de fato, que ele é aquele do qual as Escrituras falavam, né? Que ele é o santo e justo, que ele é o autor da vida, que ele é o profeta que Moisés havia falado, né? O próprio Moisés havia falado que se levantaria um profeta maior do que ele, né? Que ele é a pedra angular que havia de ser rejeitada. Então, Pedro faz essa conexão com passagens e nomes conhecidos por eles, que eram conhecedores do Antigo Testamento, né, das Sagradas Escrituras, e faz essa conexão necessária, né, para mostrar para eles que Jesus era o Cristo prometido, que Jesus era o Messias, né, que as Escrituras haviam profetizado e se cumpriram na vida de Jesus. Né, e por causa disso é que tinha acontecido esse milagre notório, né, que eles estavam vendo. Ele acusa eles dos seus pecados, novamente Pedro enfatiza de que eles haviam matado Jesus. Olha, Jesus estava no meio de vocês, ele era o santo justo, ele é o autor da vida, ele é o profeta, ele é a pedra, e vocês o mataram, vocês o rejeitaram, preferindo outrora um sanguinário. Né? Vocês mataram Jesus, preferindo inclusive um sanguinário. Mas, né, nós somos testemunhas manifestas disso, né? Não tem como negar de que ele ressuscitou, de que ele vive, e de que a prova disso é que ele pode, né, através do nome dele, realizar esse milagre notório. Então, apesar de Pedro acusar eles de terem matado Jesus, Pedro também fala da sua ressurreição, do seu poder, e de que ele está atuando, e que o fato deles estarem testemunhando isso é a prova de que ele vive e de que ele pode realizar esses milagres maravilhosos. Né? E aí ele chama eles ao arrependimento e à conversão. Pedro não só fala para eles que eles têm que se arrepender, mas Pedro fala, ó, se arrependam e se convertam, né, para que vocês recebam a promessa. A promessa era de tempos de refrigério. Né? Quando a gente olha do verso 17 ao 26, Pedro vai falar, ó, se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam para que venham tempos de refrigério, para que a salvação se estenda a vocês, para que vocês possam novamente fazer parte da aliança do Senhor, dessa nova aliança agora no sangue de Jesus. Né? Então, novamente, aí Pedro traz um modelo de pregação aí poderosa aí, da qual fuzilou ali os ouvidos dos seus ouvintes, né? E que trouxe aí novamente um crescimento para a igreja, né? A gente vê que a igreja cresce novamente,
né, chegando ao número aí de quase 5.000 pessoas, mas por causa disso também vem a primeira aí, como já pontuei, a primeira perseguição. Isso causa inveja, né, nos líderes religiosos, como os fariseus, os saduceus, né, o próprio sumo sacerdote ali se sente invejado por isso, por esse crescimento, né, pelo fato deles estarem propagando o nome de Jesus. Mas aquele que outrora era um covarde, agora no poder do Espírito, se levanta contra essas autoridades do povo mesmo diante dessas ameaças, eles não recuam, né? De fato, demonstrando que a promessa de Jesus é verdadeira, que por causa do derramamento do Espírito, eles seriam capacitados a serem mártires, ou seja, testemunhas, né? Que mártires, no grego, é a nossa tradução para testemunhas. De fato, eles, cheios do Espírito Santo, eles não recuam, eles não têm medo, eles não negam e eles continuam testemunhando e anunciando a palavra do Senhor, né? E nas palavras aí do próprio apóstolo, o próprio Pedro e João, eles vão responder que os senhores julguem aí se é justo, né? Diante de Deus, nós ouvirmos vocês, né? Ou obedecer a Deus, né? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, ou seja, aquilo que nós vimos, vivenciamos, né? Daquilo que nós tocamos, como o próprio apóstolo João vai falar na sua primeira carta, aquilo que a gente tocou, que estava perto de nós, aquilo que a gente ouviu, a gente não pode deixar de falar isso. A gente não pode deixar de anunciar. Antes convém nós obedecermos a Deus do que obedecer a homens, né? Então, demonstrando que, de fato, agora eles estavam na ousadia do Espírito e estavam prontos, inclusive, para correr os riscos necessários para a propagação dessa palavra, tá? Eles voltam para os irmãos que estavam reunidos, né, provavelmente em oração pela vida deles, né? Então Pedro e João ali relata tudo o que havia acontecido, né? A igreja ali reunida e eles se levantam em voz para uma oração poderosa que eu acho maravilhoso, né? A oração deles tem alguns pontos importantes e eu acho maravilhosa essa oração, por quê? Porque a primeira coisa que a gente vê, que a gente faz, na verdade, quando vem uma perseguição, quando vem uma dificuldade, é orar para Deus repreender, orar para expulsar o que está amarrado. Em nome de Jesus, todo levante. Mas não é isso que a gente vê a igreja fazendo, né? A primeira coisa que eles falam, que eles fazem é orar, e o primeiro ponto dessa oração é evocar a soberania de Deus, né? Eles falam, Senhor soberano, criador de todas as coisas, né? Demonstrando que é Ele que criou, que é Ele que controla todas as coisas, né? Eles, inclusive, aí no segundo ponto, reconhecem que tudo que está acontecendo está debaixo das mãos de Deus e já havia profetizado. E isso aqui que eu acho maravilhoso, porque eles reconhecem que essa perseguição, essa inveja, né, essa batalha que eles estavam agora se encontrando, era algo que estava previsto pelo Senhor. Não estava fora dos controles de Deus, Deus não havia perdido o controle da situação, pelo contrário, eles falam, olha, o Senhor já havia predito isso através dos teus santos profetas, né? Inclusive eles citam o próprio Davi, falando, né, um salmo de Davi para falar sobre essa perseguição, de que eles haveriam de sofrer por isso, mostrando que tudo isso que tem acontecido, né, estava de fato debaixo dos planos do Senhor, e mostrando para nós algo interessante, né, que as coisas que acontecem na nossa vida, meus irmãos, elas não estão fora do controle do Senhor. Deus não perdeu o controle do coronavírus e nada do tipo. Pelo contrário, tudo isso está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Há um propósito debaixo de tudo isso. E a igreja entendia muito bem isso. E eles reconhecem isso, inclusive citando as Escrituras, como algo do qual o Senhor já havia predito e que estava acontecendo agora porque o Senhor sabia, o Senhor estava permitindo, e isso estava debaixo do controle de Deus. E aí o que eu acho mais bonito, né? Como eu já disse, eles não pedem para amarrar o diabo, eles não pedem para se livrar disso, pelo contrário, eles oram pedindo ousadia para pregar e para manifestar os sinais do poder de Jesus. Né? Eles falam, em vez deles orarem, Senhor, nos livra, pelo contrário, eles falam, Senhor, nos dá cada vez mais ousadia. A gente não vai nos calar, nada vai nos parar. Nada vai fazer com que a igreja do Senhor continue triunfando.
Né? Nada vai fazer com que o poder do Senhor seja manifesto na vida das pessoas. E eles pedem, inclusive, pedem por isso, que eles continuem tendo ousadia para anunciar e não arredar diante das dificuldades, tá? Então, o resultado disso é que o número de crentes cresce novamente, vai para quase 5 mil. A gente não tem certeza, né? A gente não pode afirmar se vai para quase 5 mil, somando com os 3 mil de Atos capítulo 2, tá? Ou se subiu para mais, se teve mais 5 mil pessoas que foram convertidas, a gente não tem certeza disso, mas a narrativa diz que subiu para quase 5 mil o número de homens ali que novamente ali se achegou à igreja, né? Eles vai dizer que eles mantinham-se unidos, né, alma e coração, demonstrando que havia de fato um comum propósito na vida deles, eles estavam de fato engajados com a obra do Senhor, engajados em estarem crescendo na palavra e no conhecimento, né, engajados na propagação do Evangelho, em cumprir de fato o ministério de Jesus aqui na Terra. Né? Em razão da presença do Espírito Santo no meio deles, né? Então a pregação da palavra e a prontidão para compartilhar seus bens continuou, né? Eles preservaram isso, eles continuaram preservando, né? Não deixaram de anunciar a palavra, de ensinar, não deixaram de continuar socorrendo os irmãos com os seus bens, compartilhando, tá? Então o resultado disso foi exatamente esse crescimento da igreja. E aí vem um segundo ponto, que é o casal hipócrita que aparece dentro dessa igreja. Então a gente tem primeiro uma perseguição externa, né? O diabo não consegue minar a comunhão dessa igreja, não consegue paralisar o propósito dos apóstolos, né? Dos quais Deus havia designado para eles, que eram propagar o evangelho, né? E fazer discípulos de todas as nações. Agora o diabo tenta minar dentro da igreja, né? Ele não conseguiu externamente, agora ele tenta minar essa união da igreja. Então, a narrativa nos leva ali a partir do capítulo 4, verso 33, a falar sobre uma doação, né, cujo Barnabé havia feito, né, José, a quem na verdade recebeu ali o nome de Barnabé, né, provavelmente ali no seu batismo, a gente não tem certeza, mas de fato esse nome, que significa filho da consolação, revela o caráter de quem era Barnabé, né, de alguém que era consolador, encorajador, né? Fato é de que era tão visível isso que levou os apóstolos a colocar esse nome nele de Barnabé, que significa filho da consolação. Tá? Então, ele pega e faz uma doação ali, né? Ele vende uma propriedade, deposita ali no pé dos apóstolos para que isso fosse distribuído entre os necessitados, né? E isso acaba gerando uma admiração pelos crentes, né? Puxa vida, nossa, olha que bênção, né? Que homem de Deus, né? Olha, ele trouxe tudo para ajudar na obra. Só que isso acabou despertando também uma cobiça no casal ali, denominado de Ananias e Safiras, né? Que eram membros dessa igreja. Eles cobiçaram essa admiração, eles desejaram também ouvir isso, né? E por conta disso, eles planejam em secreto ali que eles iam vender também uma propriedade, porém eles iam reter uma parte e daria só o restante, tá? Só que na hora que eles foram levar isso, Pedro agora cheio do Espírito Santo, né? No discernimento ali do Espírito, identifica que ele havia mentido, que esse plano que eles haviam feito às escondidas agora vem a clara, né? E o próprio Pedro diz, por que você deixou Satanás, né, encher o seu coração ali, falando para Ananias? E ambos, por terem pecado contra o próprio Deus, o próprio Pedro vai dizer que eles não pecaram contra a igreja, que eles pecaram contra o Espírito e contra o próprio Deus, eles acabam morrendo, tá? E aí eu queria já abrir aqui a primeira nossa participação aqui. Por que Deus mata esse casal, gente? Por que eles indo lá levar, por mais que eles tivessem retido uma parte, eles foram lá levar para doar a igreja, mas por que Deus, né, acabou matando esse casal? Toda vez que eu passo por isso, eu fico me perguntando, puxa vida, por que Deus mata esse casal? E aí eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham? Por que Deus mata o casal? Por que Deus mata esse casal? Eu acho que é porque Deus sabia que a intenção do coração deles não era uma intenção genuína.
Não Na era uma verdade, eles queriam ser admirados, né? Assim, eles não queriam contribuir de verdade com a obra de Deus. Eles Sim. queriam ficar no centro da evidência, né? Assim, Uhum. tipo assim, Ananias e Safira doaram, né? Olha Tanto que X bênção, né? valor, né? Olha que casal abençoado, né? Olha como eles são bons, né? Eles queriam a glória, né? Assim, eles queriam a fama, para falar a verdade, né? E Deus Verdade. não divide glória e fama com ninguém, né? Isso. Quem mais? Eu entendi a pergunta, professor. Isso é muito complicado, porque no dia a dia a gente faz coisa pior e é perdoado. Exatamente. É por isso que eu levanto essa pergunta. Por que É que Deus mistério. matou? Felipe, Fala, pastor. o texto, o texto fala que eles mentiram ao Espírito Santo. Isso. Eu acho que a morte já estava ali. Morto eles já estavam, só faltava cair. Né? Eles Então, senhor, já estavam mortos no pecado, nas ofensas, nos delitos, só faltava tombar. só faltava tombar, né, fisicamente, né? Porque Na espiritual já verdade, estava. na verdade, o texto fala que porque eles mentiram ao Espírito Santo. Além de mentir ao Espírito, agora está querendo mentir para os líderes da igreja. Verdade. E Então, aí, eles estão seguindo não a doutrina dos apóstolos, mas estão seguindo o ensino de demônios. e a gente vê, inclusive, uma influência maligna, né? Que Pedro fala para ele: por que que você deixou Satanás encher o seu coração? Exatamente. Em vez de ele se encher do espírito, ele deixou Satanás encher ele, né? Então, é muito pertinente que vocês colocaram, tá? Inclusive, pastor, falando sobre essa questão do espírito, alguns teólogos vão dizer que a ideia ali de quando Pedro fala, você mentiu ao espírito, a ideia alguns vão dizer que a palavra mentiu também pode ser traduzida por falsificou. Ou seja, trazendo uma ideia de que eles estavam dizendo que eles estavam fazendo uma ação tomada pelo Espírito, mas na verdade era uma ação do qual Satanás encheu o coração deles. Era Tá? Então coberta, também traz esse negócio sério aí. era um bolo com uma cobertura, né? Exatamente. Tá? Mas será que não bastava exortá-los ou, tipo, sei lá, Deus já sabia que eles não iriam se converter, o coração, que era muito duro? Sim, poderia, mas tem algumas coisas mais graves aí que eu quero pontuar com vocês e já encerrar aqui a participação para a gente ganhar tempo, tá? Primeiro, uma coisa interessante aqui, quando o apóstolo Pedro diz para eles, olha, por que você reteve parte do dinheiro? E a palavra grega ali, que é nosphizomai, significa apropriar-se indevidamente. Né? Para vocês terem uma ideia, a mesma palavra usada para se referir lá na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, para o roubo de Acã. Ou seja, o que parece, e aí já na literalidade da palavra, que é roubar, o que parece é que, isso a narração bíblica não diz, tá? Mas quando a gente pega essa tradução dessa palavra, que Pedro fala, por que você roubou? Por que você se apropriou indevidamente? O que me parece é que eles haviam proposto algo para a igreja, olha, irmãos, a gente vai doar, a gente vai ajudar também, a gente vai contribuir. Firmaram ali um acordo e chegou na hora, eles não cumpriram com o acordo. Tá? Então, o texto não diz isso, mas com o uso dessa palavra grega para roubar ou apropriar-se indevidamente, o que deixa entender é que ele reteve parte que não era dele, que de fato deveria ter sido entregue também. Tá? Então, é um dos pontos. Tá? Mas, a gente... Oi, pastor. Bom, Felipe, eu apenas também quero aproveitar um pouquinho da palavra do pastor Antenor. Esse casal foi um planejamento compactuado em casa. O primeiro erro, juntos compactuaram, planejaram isso. Uhum.
No segundo, mentiram ao Espírito Santo. E no terceiro, mentiram à igreja, como foi bem claro o pastor Antenor. E como a igreja estava iniciando, e como eles já começaram a pecar no planejamento, mentiram o Espírito, mentiram a igreja, Deus, para colocar temor na igreja, agiu dessa maneira. Ele, como diz o pastor Antenor, eles já estavam mortos. Entendi. Sim. E aí, por que, né, aproveitando a pergunta do irmão, por que Deus não perdoou, exortou? Porque assim, quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê, por exemplo, ó, o primeiro ponto aqui, a natureza do paraíso. Né? Na pureza do paraíso, Satanás entrou, instigou eles a pecarem, né? E isso fez com que toda a raça humana fosse afetada. Um outro ponto, quando os israelitas se consagraram a Deus ali, observando o rito da circuncisão, ou seja, aquele povo veio do deserto, né, aquela nova geração, eles não haviam sido circuncidados, então Deus ordena ali Josué para que eles se circuncidem, se consagrem, né, para a tomada ali de Jericó, fala para eles no capítulo 6 que eles não devem, assim que eles tomarem a cidade, eles não devem se apropriar de coisas que não são agradáveis a Deus, mas o que acontece? O pecado de Acã, roubando ali coisas que não eram agradáveis ao Senhor, fez com que destruísse a pureza moral de Israel e trouxe uma consequência grave. Então, desse modo, o pecado dele trouxe e afetou a cada um dos israelitas, por mais que aqueles outros não houvessem pecado. Tá? E no caso aqui da fraude de Ananias e Safiras, isso poderia, né, como já pontuou bem aí o pastor Erci, isso poderia ter prejudicado e destruído a pureza da igreja primitiva, né, que era demonstrada pela união, pelo amor, pela harmonia, né, que era demonstrada pela esse compartilhar sincero, né? Eles eram desprendidos dos seus bens, então, sinceramente, eles compartilhavam. Então, tudo isso poderia ter sido prejudicado. Então, Deus, para preservar a pureza da igreja, né, logo nesse início da igreja, Deus teve que fazer com que isso acontecesse. Deus teve que matar esse casal para demonstrar exatamente que as coisas devem começar do jeito certo. Como, por exemplo, na inauguração do tabernáculo, onde Nadab e Abiú, se eu não estiver enganado, tentam trazer ali fogo estranho, e Deus mata eles, porque as coisas têm que começar do jeito certo, tem que haver esse temor. Então Deus, para preservar isso, acaba matando esse casal como exemplo, tá? E isso é interessante que, por causa disso, houve grande temor dentro da igreja. Né? E é interessante que aqui a palavra igreja, ela aparece agora pela primeira vez, tá? No livro de Atos. E todos que ouviram isso, não foi só temor dentro da igreja, foi um temor geral. Todo mundo que ouviu o que havia acontecido, sequer ousava entrar nessa igreja. Imagine você, o camarada lá, ele não ia para a igreja agora porque ele achava que a igreja era legal, tinha um estacionamento, tinha um ar-condicionado, os irmãos eram bacana, a pregação massageava o ego. Pelo contrário, ele nem ousava entrar nessa igreja porque ele sabia o temor que tinha, o que Deus fazia no meio dessa igreja. Então, tipo assim, eu não quero ser cristão ainda, então eu nem ouso se envolver com esse povo aí. Porque eu sei que se eu pisar na bola, eu vou morrer. E por causa desse temor, muitos sinais eram feitos no meio da igreja. E mesmo assim, o número da igreja continuava a crescer. Olha que negócio fantástico. Né? Mesmo com esse acontecimento, né, a gente vê que pessoas estavam sendo convertidas, pessoas estavam se achegando de fato, né, por amor ao Senhor, né, por desejarem andar em nova vida. Tá? Então, isso foi extremamente importante. Né? Às vezes a gente não compreende, poxa, será que Deus não poderia perdoar? Não, isso era muito mais grave. Deus estava preservando o início da igreja, né? Preservando ali essa comunhão, né? Preservando a pureza da igreja, a fim de que isso servisse de exemplo para que outros não quisessem ou desejassem ter a mesma atitude, ter a mesma, fazer a mesma situação, né, que Ananias e Safiras fizeram, tá? Já pulando aí para a terceira parte aí, falando novamente da segunda perseguição, né? Eu vou falar bem rapidamente sobre isso, tá? A gente vê que novamente isso gera inveja nos líderes, né? É interessante que quando a igreja está crescendo,
isso acaba trazendo também inveja para as pessoas, inclusive para outros líderes religiosos, né? Acabam ficando com inveja. Puxa, a igreja do fulano está crescendo e eu tô aqui pagando preço e a minha igreja não cresce, mas não sabe de fato quais são o preço que esses líderes pagaram, né, para que houvesse o crescimento da igreja, né? Ou atualmente, qual é o preço que esses líderes, né, estão pagando, esses pastores estão pagando para que a sua igreja cresça, né, cresça cheia do Espírito Santo, né, cresça uma igreja saudável, né, e mesmo por causa de todos esses acontecimentos, a igreja cresce e isso novamente gera uma perseguição, né, os apóstolos são presos novamente, mas sobrenaturalmente eles são soltos, né? E aí, engraçado que eles são soltos, eles não fogem da raia, eles não vão, puxa, vamos sumir daqui, vamos para outra cidade. Pelo contrário, a narrativa bíblica vai dizer que eles voltam para o templo para pregar, para anunciar, continuar pregando. Tá? E novamente Pedro aí e os demais apóstolos afirmam, né? É mais importante obedecer a Deus do que os homens, porque eles tinham convicção do chamado deles, eles tinham convicção de quem Jesus era, da ordenança que eles haviam recebido do Senhor e de continuar esse ministério de Jesus aqui na Terra, tá? Ele prega novamente, traz um sermão ali para pôr o dedo mesmo na ferida deles, né? Ele acusam eles novamente de ter matado Jesus. Pedro coloca ali o Espírito Santo como testemunha dos fatos que aconteceram, dos quais eles também eram. Então Pedro vai dizer que tudo isso que estava acontecendo, o próprio Espírito Santo era testemunha disso, né? E eles também, igualmente, eram testemunha de todos esses fatos notórios que estavam acontecendo por causa do poder do nome de Jesus, tá? A promessa de Jesus, então, que eles seriam capacitados, né, para ser testemunhas, novamente se mostra verdadeira, e a continuação dos fatos é que eles não se acovardaram, né, mas continuaram a ensinar e a pregar que Jesus era o Cristo. Eles não se acovardaram, continuaram anunciando que Jesus era o Cristo, mesmo depois dos líderes religiosos pedirem para que eles não fizessem mais isso, tá? Mas aí já pulando aí para o capítulo 6 aí para a gente já encerrar, a gente vai falar de um outro problema, né? Ou mais um problema agora de conflito interno, né? Que gera aí a ordenação, inclusive, dos diáconos, que são os primeiros, vamos dizer assim, a primeira liderança que a igreja agora institui depois dos apóstolos, né? Logo aí para resolver um problema. Então, novamente, a igreja cresce, mas os problemas também crescem junto com ela. Né? E aí esses problemas eles precisam ser tratados com sabedoria e urgência, né? São problemas que a gente não pode fazer com que acabe se alastrando e minando a comunhão da igreja, né? Desanimando algumas pessoas, prejudicando aqueles que são novos convertidos, né? Então eles precisam ser tratados com sabedoria e urgência. Então Lucas vai nos narrar aí um acontecimento interno, né, que trouxe dificuldade para os apóstolos, que era exatamente a distribuição dos recursos, né, que eram feitos para aqueles necessitados, principalmente falando das viúvas, tá? As viúvas helenistas, tá, que são as viúvas que provavelmente veio da dispersão, né? Esses judeus, né, chamados helenistas, são os judeus que viviam na dispersão, ou seja, viviam em outras cidades que não eram Jerusalém, tá? Que não era ali Israel. E por conta disso, muitos deles, inclusive, já não falavam mais o aramaico, que era a língua mais falada ali, né? Que era a língua do cativeiro, que era a língua que eles mais falavam, e também não falavam o hebraico, tá? Então, a narrativa bíblica vai nos dizer que elas estavam sendo esquecidas, né? Há uma injusta distribuição ali dos recursos e isso acaba gerando murmuração dentro da igreja, tá? Fato é que essa suposta injusta distribuição, a gente não tem como falar se era por razões étnicas, né? Ou seja, de razões de discriminação mesmo, porque eles não eram judeus raiz, vamos dizer assim. A gente não tem como prover isso, mas muito provavelmente não. Era uma coisa mesmo cujos apóstolos estavam sobrecarregados e não estavam dando conta de fazer, de fato, uma distribuição mais justa, tá? Então, novamente, Satanás queria minar, né, a comunhão da igreja, que outrora
tentou através da vida de Ananias e Safiras, e a gente pode tirar 3 verdades aqui sobre a solução rápida dos apóstolos, né? Os apóstolos ali, debaixo do Espírito Santo ali, tiveram muito discernimento e trouxeram soluções rápidas e que de fato trazeram uma mudança muito importante para a igreja e que repercute até hoje essa mudança que eles fizeram, tá? A primeira ponto ali importante que eles identificaram é o perigo da distração. Então, quando a gente olha no verso 2, a gente vai ver que eles falam que não conviam eles a se apartar do que era importante, que era servir a palavra e a oração, a continuar nessa vida de oração e palavra. Então, eles identificaram que havia um perigo ali de se distraírem daquilo do quais eles já haviam sido chamados, tá? Os apóstolos verificam, né, que eles estavam saindo do foco principal, que era servir a Deus com a palavra, tá? Embora os apóstolos sabiam a importância dessa obra social, e interessante que não era algo inferior ao pastorado, né, a servir com oração e palavra, eles não consideram isso indigno, pelo contrário, era apenas uma questão de chamado mesmo. Eles foram encarregados de ensinar a palavra e fazer discípulos de todas as nações. Essa foi a principal ordenança e o principal chamado deles, né, dos quais Jesus chamou eles, capacitou eles e enviou eles a fim de fazerem isso. Então, a principal papel deles era ensinar a palavra, né? Tanto é que a gente vê no capítulo 2 de Atos que a Bíblia vai dizer que, que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, porque de fato eles haviam sido chamados para ensinar a igreja. Essa igreja aqui agora era uma igreja nova, tá? Quando a gente pega ali a palavra grega, eu não sei se eu coloquei aqui, mas já antecipando, a palavra grega para mesa ali, para servir, que eles colocam, né? Em alguns textos algumas traduções vão dizer que eles estavam sendo esquecidos na distribuição ou no ministério diário. Essa palavra é a palavra diaconia. E aí a gente aprende uma coisa interessante aqui, que existem 2 diaconias dentro da igreja, porque eles usam isso para falar que não era bom que eles se apartassem do ministério da palavra, do serviço da palavra também. Então, a gente percebe que existem 2 tipos de serviços, de diaconia na igreja, que é a diaconia das mesas, né, que é usado aqui para falar sobre essa questão social da igreja, e a diaconia da palavra. Então, ambos são ministérios importantes dentro da igreja, tá? Mas os apóstolos entendiam que eles deveriam, de fato, seguir com aquilo que eles haviam sido chamados. Então, aí a gente vê uma decisão importante, né, dos quais eles incitam a igreja a escolher 7 homens ali, né, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para servir, então, a esse propósito. Então, os apóstolos entendiam que era necessário continuar socorrendo os irmãos, eles reafirmam essa necessidade, né, do serviço, da assistência aos pobres, dos necessitados, para todos os recursos do quais a igreja estava recebendo, para que esses recursos fossem bem distribuídos. Porém, a solução não era que os apóstolos abandonassem a oração à palavra, né? Então, eles decidem que a igreja, então, escolhessem ali para cumprir essa causa urgente, né? Escolhesse dentre eles homens aí com credenciais para exercer esse ministério, tá? Voltando um pouquinho aqui, importante que para vocês verem a importância da escolha, né, da diaconia, né, para exercer esse ministério, de que não era algo inferior, quando a gente olha para o gabarito que era exigido para essas pessoas. Né? Não eram qualquer homens, tinham que ser homens que de fato eram cheios de fé, cheios do Espírito Santo, né? E que a igreja visse isso. Tinha que ser notório para a igreja que esses homens tinham essas credenciais, para vocês verem a importância da escolha desses homens. Né? Apesar deles serem homens que não iam se dedicar tanto à palavra e oração, né, como os apóstolos foram chamados para fazer, mas eram homens que tinham que ter credenciais boas ali para fim de servir esse propósito, demonstrando que não era inferior em hipótese alguma ao ministério da palavra, que se tratava de fato a uma questão de exercer um ou outro, tá? Então, a diaconia da palavra ali, Deus chama todo o seu povo para o ministério, né? Ele chama as pessoas diferentes, e aí já
puxando o gancho aqui, se você não fez ainda o CDV, não sabe qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, converse com a Sidneia no final aí, para que você possa fazer esse curso de CDV, para você entender qual que é a sua parte, né? Porque Deus chama todo mundo para o ministério, mas cada um tem a sua função, tá? E, novamente, os apóstolos entenderem que eles não deveriam se apartar do ministério da palavra e da oração, por isso que eles decidem tomar essa decisão aí muito sabiamente. John Stott, inclusive, vai enfatizar que dos dois ministérios, né, que não existe um superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que visam servir a Deus, tanto o serviço social ali, o serviço de servir as mesas, né, de ser um servo ali para auxiliar os irmãos nas suas necessidades, tanto com o pastor, os líderes ali que estão mais voltados ao ensino, à palavra, ambos são importantes. Ambos exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo para exercer. A única diferença, de fato, está na forma que cada um assume esse papel, cada um assume esses ministérios, né, com cada um dos seus respectivos dons, tá? Então, essa decisão, ela foi um divisor de águas na vida da igreja, né? Se os apóstolos tivessem abandonado a oração e o ministério da palavra para servir as mesas, ou seja, para exercer o ministério da distribuição, como eles haviam e estavam fazendo, né? Mas eles perceberam que estavam se distraindo por conta disso, poderia ter trazido aí consequências aí para o crescimento saudável dessa igreja, né? Porque um crescimento saudável ele vem por meio da oração e da palavra, né? A gente já viu isso, que são os dois meios dos quais o Senhor usa para trazer o crescimento saudável para dentro da igreja, né? E eles identificaram muito bem que isso seria uma distração para eles. E, por fim, eles tomaram essa decisão sabiamente de eleger esses homens a fim de servirem nessa distribuição que havia dentro da igreja, tá? O que a gente pode tirar em relação a isso? Eu coloquei algumas conclusões aí já para a gente, né, caminhar aí para a gente bater um papo aí sobre isso, tá? A primeira conclusão que eu coloquei é que ter uma vida de oração é ter uma vida de manifestação do poder de Deus. A gente vê que Pedro e João, eles estavam indo orar. Eles tinham esse costume de orar. A igreja tinha esse costume de orar. E por conta disso, havia muitas manifestações do poder de Deus no meio da igreja. Uma vida de oração, ela traz essas manifestações de Deus. Uma vida de oração traz uma vida de santidade, uma vida mais próxima do Senhor, tá? Então, é muito importante nós termos uma vida de oração. Eu concluo também que o nome de Jesus, né, continua operando, né, como a gente vê aí os milagres realizados na vida de Pedro e tantos outros, aconteceu por causa do nome de Jesus. Então, de fato, o nome de Jesus tem poder, meus irmãos. Se alguém ainda tem dúvida com relação a isso, quando a gente olha para essas narrativas, a gente vê o quão o nome de Jesus é poderoso, né, o quanto ele ainda está operando no nosso meio, tá? E eu mesmo já tive essa experiência, tenho certeza que alguns de vocês já teve essa experiência de ver que, de fato, o nome de Jesus tem poder, meus irmãos. De fato, quando nós evocamos esse nome, milagres acontecem, libertação acontece, porque ele está vivo, está operando no meio da igreja e ele tem poder para fazer todas as coisas, tá? Um outro ponto, que uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a triunfar sobre as adversidades. Então, mesmo a igreja enfrentando várias dificuldades e adversidades, eles triunfaram sobre essas dificuldades, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam capacitados pelo Espírito. Então, quando as adversidades vêm, meu irmão, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai triunfar sobre essas dificuldades, porque o Espírito Santo vai te levar a permanecer firme, vai te levar a não arredar, a não recuar, vai te levar a continuar perseverando. E foi exatamente o que o Espírito Santo fez na vida desses irmãos, capacitaram eles a não recuar diante das adversidades. Pelo contrário, o Espírito Santo deu ousadia para que eles continuassem. Capacitou para que eles não arredassem em meio às dificuldades. Então, ter uma vida cheia de Espírito Santo nos leva a vencer as dificuldades, as adversidades da vida. Tá? Nós devemos resistir às tentações do diabo e inflamar os nossos corações para não cairmos no engano. Então, a gente vê aí que Ananias e Safiras, o próprio apóstolo Pedro fala que eles deixaram Satanás inflamar o coração deles, e a gente tem que tomar cuidado.
né, se sujeitar aí, como o Tiago 4,7 fala, se sujeitem a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir. Então, se vocês perceberem, né, por algum momento que o diabo está tentando minar o coração de vocês, a mente de vocês, colocando, vocês não vão conseguir, que esquece-se Jesus, isso aí é papo furado, irmãos. Se sujeitem ao Senhor, se submetam, e vocês vão vencer as tentações, vocês vão fazer com que o diabo se aparte de vocês, né? Não deixem o diabo minar o coração de vocês, como Ananias e Safiras fizeram, tá? Um outro ponto, ao doar e orar e jejuar, muito facilmente nós nos desviamos do olhar e foco, nos desviamos do olhar de Deus, né, e focamos nos aplausos das pessoas, né? Então, essa hipocrisia sutil, ela permeia as nossas vidas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente o que aconteceu com Ananias e Safiras, né? Se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, se a gente buscar os aplausos dos homens, os desejos dos homens, nós vamos cair no mesmo engano, né? Eu já comentei com alguns de vocês, acredito que já ouviram, mas se não ouviram, vão ouvir de novo, os que já ouviram também vão ouvir de novo. Teve um tempo da minha vida que eu parei de levantar a mão na igreja, porque eu percebi que eu estava fazendo isso para mostrar para os outros que eu era mais espiritual, de que eu adorava a Deus com as mãos levantadas. Então, eu percebi isso, que isso estava tirando o olhar de Deus. E eu passei um bom tempo, né, praticamente 1 ano dentro da igreja, na hora do louvor, eu simplesmente cantava com meus olhos fechados, né, mas não se movimentava, ficava ali na minha. Porque eu percebi que o meu gesto, e eu não estou falando que é errado, não é nada disso, mas é o cuidado que a gente tem que ter com algumas coisas, para que não tire o olhar de Deus, e aí a gente acabe desejando, na verdade, receber o aplauso das pessoas. E eu identifiquei isso na minha vida, e eu tive que tomar essa decisão grave ali, essa decisão séria, eu cortei. Muitas vezes eu ficava quieto no louvor, eu nem cantava, porque eu percebi que isso estava minando meu coração e estava tirando o foco da verdadeiro sentido da adoração, tá? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa disso, seja orar, seja jejuar, seja fazer uma oferta, seja ajudar um irmão, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não vire desejo de receber aplausos dos homens ao fim de, na verdade, de olhar e receber a aceitação de Jesus, né? O próprio Jesus, falando sobre os fariseus, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer, se vocês vão orar, se vocês vão dar oferta, não faz igual os fariseus, faz escondido, porque Deus vai te ver escondido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é muito sutil para nos desviar do foco de Deus e nos focarmos, na verdade, nos aplausos dos homens, tá? Um outro ponto é que nós podemos realizar coisas aparentemente boas, porém com motivações erradas, tá? Novamente aí trazendo o exemplo de Ananias e Safiras. Era uma coisa boa, eles estavam ofertando, eles iam ajudar pessoas, mas a motivação era errada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a gente pode sim fazer coisas boas, aparentemente que vai agradar o Senhor, mas com a motivação errada, tá? E para um outro ponto aí também aí que nós podemos estar servindo o reino com a motivação certa, porém com o foco errado. E aí justamente trazendo um exemplo aí dos apóstolos, né? Eles estavam servindo ali as mesas, a distribuição diária que era feita dos recursos da igreja, e era algo bom, era a coisa certa a se fazer. Porém, eles estavam com o foco errado. Eles não haviam sido chamados para isso, né? Novamente, não é inferior um ao outro. Porém, nós temos que entender que cada um tem o seu propósito dentro do reino. O que prega não é melhor do que o diácono, não é melhor do que o cara que tem o dom de socorro, que tem o dom de profetizar, que tem o dom do louvor, da música. Ele não é melhor. Mas o que nós precisamos entender é que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu foco e que deve investir isso. E novamente é isso, se você ainda não sabe qual é o seu foco, né, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, CDV, você vai descobrir. Porque você pode estar fazendo a coisa certa, ajudando algum ministério, exercendo algum papel dentro da igreja, mas o seu foco está errado. Você não deveria estar fazendo isso, né? Você deveria estar servindo melhor naquilo que o Senhor te chamou para fazer, tá? E por último, oração e palavra são os baluartes do crescimento saudável da igreja, né? Não tem o que se discutir. Novamente a gente vê que a igreja cresceu por causa da oração e da palavra. E Deus preserva tanto a sua palavra que só é possível fazê-la mediante oração, né? Martinho Lutero dizia que pregação sem oração endurece o coração.
porque ele compreendeu esse propósito de Deus, né, estabelecer essa ordem de orar e oração e palavra, de que a importância é tão grande da palavra que é necessário que aquele que vai a pronunciar tenha uma vida de oração. De aquele que vai exercer esse ministério do ensino, da palavra, do evangelismo, ele tem que ter uma vida de oração. E isso é um resultado inevitável. Uma vida de oração e de palavra vai trazer um crescimento saudável para a igreja. Vai fazer com que a igreja seja expandida. Tá bom, meus irmãos?